Boa noite a todos. Estamos aqui para agradecer mais uma oportunidade, né, de estarmos reunidos para fazer o estudo, agradecer a Deus e fazer presente a espiritualidade para que a gente possa sair dessa casa hoje, após esse estudo, de uma forma diferente com que a gente veio, né? E assim a gente vai dar início a mais uma palestra e que a espiritualidade intua o palestrante da noite, que corra tudo bem, que assim seja, graças a Deus. Estimos. Palavras de vida eterna. Existimos. Nossa, já caiu esse tanto. Vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente, há muita gente que se asfalta, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nos traumas do mal, entrecedendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a mesmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela conceição para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem, como todos nós existimos. Observa, assim, o que faz. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. A palavra é toda sua. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É um prazer muito grande podermos estar aqui para que a gente possa refletir um pouco sobre o Evangelho, para que a gente possa conhecer um pouco mais, porque é através do conhecimento é que nós vamos mudando as nossas vidas. Até conforme foi lido aqui na mensagem, nós temos que a parte espiritual e a parte material. Então, nós temos que fazer com que a nossa parte espiritual desenvolva através do conhecimento que a gente traz através da parte material. Até eu estava lendo ali, eu pensei o seguinte: se esse livro fosse escrito hoje, né, ele ia falar do Papa Horas, né? Papa Horas, né? No celular, passando aí o YouTube e tal, a gente passa hora, 2 horas, 1 hora, 2 horas aí sem ver, né? Estão fazendo coisas que não traz nenhum interesse, muitas vezes. Não estou dizendo que a internet é ruim, a internet é excelente. Tem excelentes palestras, tem muitos estudos, né, que a gente pode aproveitar. O problema todo é esse, né, que a gente... Mas a internet é boa, porque se você escuta uma palestra, logo em seguida vai vir uma outra e vai o algoritmo, né? O algoritmo vai trazendo aquilo que você quer, que você procura, né? Mas como a gente ainda é falho, só procura o outro lado, né? Então, o Papa Horas está aí para poder fazer a gente perder bastante tempo.
Mas esse é interessante, que nós precisamos estudar. Estudar, aprender. É o que nós estamos aqui para isso. Ninguém aqui tem grandes evoluções. Se nós tivéssemos grandes evoluções, nós não estaríamos nesse planeta Terra. Nós não estaríamos num planeta de provas e expiações. Estaríamos já num planeta mais elevado. Se estamos aqui, é porque a gente precisa estudar. Estudar e colocar em prática. Eu costumo dizer que quando eu me propus a fazer estudos, me propus a tentar fazer palestras, é para tentar colocar em prática aquilo que eu aprendo. Muitas vezes a gente lê, estuda, escuta, mas passam uns dias e esquece. Então a gente precisa de praticar. Né? E quando a gente vai preparar um estudo, então, quer dizer, a gente vai praticando e vai fixando isso dentro do nosso sentimento. Porque na hora em que a gente passa para o lado de lá, nós vamos levar o quê? O que nós sentimos. Né? O que está na nossa mente, muitas vezes, não vai. Mas o que nós sentimos, o que está lá dentro, a gente carrega conosco. O estudo que nós preparamos hoje para estudarmos aqui não é bem o capítulo 7, é mais a frase, né? Bem-aventurados pobres de espírito, que nós vamos tentar falar um pouco. Porque o capítulo 7º do Evangelho, a gente pode ler lá e ele está muito bem explicado. Né? Kardec teve, colocar assim, uma facilidade muito grande de nos trazer ensinamentos, né, através da doutrina, inicialmente através do Livro dos Espíritos, que vocês já estão lendo, né? Estão de página. Qual a pergunta do livro? 480, falando sobre mediunidade, né? Estamos na parte, mais da parte de comunicação. Próxima parte da obsessão, agora a gente está lendo os condicionais. Obsessão e tal. Né? Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos são as leis morais. Né? Kardec abriu com o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele pegou dentro do Evangelho, dentro dos 4 Evangelhos, nas cartas, né, do que está lá na Bíblia, ele tirou os assuntos que fala sobre a moral. E sobre esses assuntos, ele dividiu esses assuntos em 27 itens. E desses 27 itens, ele fez os 27 capítulos do Evangelho. Sendo os 6 primeiros, ele colocou a base da doutrina espírita. Então, os pilares da doutrina espírita estão nos 6 primeiros capítulos. A partir do 7º até o 15º capítulo, o assunto fala, vamos colocar assim, nós para nós mesmos. O que nós devemos fazer? Do 16 até o 19, 20, até o 20, seria eu com relação ao outro. E do 20 para frente é eu com relação a Deus e eu com relação ao trabalho. Como que eu devo agir? Né? Para chegar ao meu limite, quer dizer, eu me doar para o outro. Então, o próprio Evangelho ele tem uma sequência, né, uma sequência lógica, né, muito bem estruturada, para que a gente possa compreender. Né? Então, por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de estudo. Nós precisamos estudar. Né? Porque nós viemos aqui, a vida material, a ciência, ela vai se desenvolvendo. Né? De tempos em tempos, vem alguém, né? Igual já veio há 5.000 anos, 8.000 anos aqui atrás, 5.000 anos antes de Jesus, veio lá nos Vedas, né? Tem gente já trazendo informações. Depois vem lá no Egito, né? O pessoal que traz as pirâmides, né? Que fizeram as pirâmides, né? Quer dizer, engenharia, que até hoje a gente não sabe como é que faz. Depois vem lá
Sócrates lá na Grécia, e assim por diante, vem sempre alguém trazendo as coisas, trazendo as informações. As materiais, a gente mesmo vai se desenvolvendo, e as espirituais sempre tem alguém trazendo essas informações. Então, essas informações que foram trazidas da espiritualidade para nos mostrar como deve ser feita, sempre existiu também. Começou lá na Índia, no Egito, o próprio povo hebreu, né, que veio com seus conhecimentos iniciais lá através de Moisés, né, 1.300 anos depois vem Jesus e fecha vamos colocar assim, e dá uma fechada em tudo isso. E para mostrar como nós devemos agir para que a gente possa, ao sair desta encarnação, ao sair desta vida, a gente possa encarar o outro lado bem. Né? Kardec fez, na realidade, o que Kardec fez foi, através de uma parte, conforme está lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 76 até 600, não sei quanto lá, que é a parte vamos colocar assim, da mediunidade, que fala sobre a comunicação, ele mostrou que, através de informações espirituais, todos aqueles conhecimentos anteriores foram colocados em prática. Então, a prática está aí através do material. Inclusive, tem alguns historiadores, né, que falam da doutrina secreta dos hindus, da própria doutrina de Buda, a própria doutrina lá do Hermes Trismegisto, lá do Egito, doutrina de Sócrates, né, que era uma doutrina secreta. Essa doutrina que era secreta apenas para uma cúpula, e o grande povão vivia à base dos vários deuses, coisa assim, Kardec conseguiu trazer todas essas informações para que todo mundo pudesse ter conhecimento. Né? Então, as informações estão aí. 160, 170 anos, as informações, esse final de semana mesmo, foi sexta-feira, eu escutei um cara falando assim, mas ninguém voltou do outro lado para dizer como é que é. Eu falei, voltou. Se você não tem conhecimento, é problema seu. Se você não tem conhecimento, é problema seu. Procure conhecer, que você vai ver que a quantidade de informações que tem do outro mundo para cá é muito grande. Agora, se você não conhece, nós não conhecemos tudo. Nós conhecemos algumas coisas. Agora, eu tenho que buscar para que eu possa conhecer. Né? Então, não conhecer não significa que não existe. Exatamente, foi o que eu tentei falar para ele, foi isso. O você não conhecer não quer dizer que não existe. Existe e muitas coisas. Eu falei isso com meus meninos esse final de semana, assim, gente, o fato de a gente não conhecer a Oceania, não significa que não existe. O fato de a gente não conhecer a Europa, não significa que não existe. A gente só não conhece. Só não conhece, eu não fui lá ainda, não conheço. Será que, como é que é na Lua? Né? E isso são as coisas, né, de maneira geral. De maneira em tudo nessa vida. Então, quer dizer, as coisas, eu só passo a ter conhecimento a partir do momento que eu tenho algum contato com aquilo que eu estou procurando. Se eu não procuro nada, eu não vou conhecer nada. Né? Tem procura, acha, né? Exatamente. Então, a gente precisa, muitas vezes, ter uma base, né, de conhecimento, precisa aprofundar um pouco mais os nossos estudos para saber como que as coisas aconteciam. Por quê? Por exemplo, essa própria frase aí, bem-aventurados pobres de espírito. Qual o contexto que essa frase foi dita? Qual era a sociedade? Como é que era a sociedade da época? Totalmente diferente da sociedade hoje. Totalmente diferente do que é hoje.
né? Então, a gente tem que tentar entender as coisas para que a gente possa tirar as nossas conclusões, para que a gente possa sentir realmente como que as coisas acontecem, e aí a gente possa tomar um direcionamento na vida que vá de acordo com aquilo que os grandes mestres sempre trouxeram para nós. Porque nós somos meros conhecedores. A gente esquece tudo para recomeçar em cada encarnação. Então, baseado nessas informações, nós preparamos aí, né, uns textos aí para a gente poder... Então, quer dizer, o objetivo do nosso estudo aqui, está pegando aí? O objetivo do nosso estudo é refletir sobre o significado da frase proferida há 2000 anos atrás. E como seu impacto se deu na época e se perdeu ao longo do tempo, e o seu real significado. O que Jesus queria dizer realmente, né? A referência bíblica está lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, acho que todo mundo já ouviu falar no Sermão do Monte, que é o maior sermão que Jesus que tem na Bíblia. Na realidade, são 3 sermões que ele fala, né? Esse aí é o maior e é o que nós vamos ver hoje, né? Como é que isso aconteceu? Se nós formos ver o que está escrito sobre Jesus, que está no Evangelho, nós vamos ver que fala-se do nascimento dele, né, da concepção, do nascimento, na manjedoura, que todos nós conhecemos, né? Depois do nascimento, praticamente não se fala mais nada, fala-se quando ele tinha 12 anos, quando numa das festas, né, que o povo hebreu fazia 3 festas todo ano, e todo mundo se dirigia para um determinado local e ficava lá 15 dias. A festa de Páscoa, por exemplo, durava 2 semanas. Tinha uma outra festa dos Pentecostes, não, é do Pentecostes veio depois. É a festa dos tabernáculos e a festa das colheitas, né, onde o pessoal levava as coisas que eram 1 semana cada uma, né? E dos tabernáculos, o pessoal vivia em tendas durante 1 semana para relembrar a saída do Egito, vinda para Canaã, aquelas coisas assim. Então, todo ano essas 3 festas eram sagradas para o povo hebreu e todo mundo tinha que ir para um determinado local. Então, o que a gente tem lá, quando Jesus tinha 12 anos, é que a família dele foi para lá, ficou lá, tal. Na volta, né, ao que eles voltaram, já tinha andado 1 dia de viagem, né, todo mundo caminhando, andando. Foi que, cadê Jesus, cadê Jesus? E Jesus não estava ali, a mãe dele voltou e ele estava conversando com os doutores da lei. E aí ele disse que, por que está preocupada, minha mãe? Eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. Então essa foi a 2ª vez assim, que ele aparece, o nome dele na Bíblia. Depois, já no início praticamente, né, ele já estava com quase 30 anos, quando ele foi na festa de casamento, e a festa de casamento na época também durava assim, 1 semana, né? E ficava todo mundo lá, era tudo, como se fosse assim, morava todo mundo na roça, né? Então iam para lá, cada um com a sua cabana, e ficavam lá durante 1 semana, comendo, bebendo, aquelas coisas assim. E quando chegou lá no meio da semana, o vinho da festa, né, acabou. E aí, como é que faz? O vinho acabou. Aí a Maria, né, mãe de Jesus, falou para ele, né, olha, o que a gente pode fazer aqui? Maria, sabendo das possibilidades dele, o que a gente pode fazer? Aí ele falou, manda encher as jarras de água. Aí eles encheram, que essas jarras estavam todas cheias d'água, que eles foram ver, já era vinho, e aí deu para continuar a festa até.
Mas até então, ele já com 30 anos, né, nesse início, ele nunca tinha falado nada. Assim, falado para o público, nada. Ele conversava em casa, ele falava e tal. Então, quer dizer, não se tem nada do que ele tinha falado. Mas ele tinha um carisma. Toda vez que ele saía, vamos colocar assim, a energia dele era tão maravilhosa que as pessoas saíam andando, né? E iam junto com ele. Então ele estava sempre assim, toda vez que ele saía, ele estava acompanhado, ele conversava com um, conversava com o outro, mas ele nunca tinha dito nada assim que fosse realmente grafado, né, pelos Eu acho que esse Ser Humano é uma das poucas situações que ele pediu que redigisse para ele. Não, foi quando, exatamente. Mateus foi redigindo e tal, o João foi redigindo, né? Mas assim, que ele pediu. Não, mas então, mas aí quando ele foi chegando numa determinada época, ele, depois do seu batismo, aí veio alguns seguidores lá de João Batista, veio ficar perto dele, né? E aí, na realidade, ele reuniu os 12, né, que ficou junto com ele. E aí, vamos colocar assim, a hora que ele estava pronto para começar a sua missão, a sua peregrinação, né, foi quando ele, num determinado dia, saiu e foi seguir. Então, vamos dar uma paradinha nesse ponto aí e vamos ver um pouquinho da cultura judaica, para que a gente possa entender, né, o contexto cultural do judaísmo. Hoje, todos nós sabemos que nós vivemos a parte material e tem uma energia que continua. Praticamente todas as religiões falam isso. Todo mundo fala isso. Mas o povo judeu da época não tinha esse pensamento. Para eles não existia a alma, não existia o outro plano. Tudo o que precisavam era nesse plano, né? Então a vida era vista como uma circunscrita apenas a esse período material. O que era proteção divina para o povo judeu? Proteção divina era a pessoa ser poderosa, rica, ter saúde e vida longa. Então, para eles, era isso. Por isso que eles tinham a festa das colheitas. E eles levavam, eles faziam as oferendas com o objetivo de, se Deus agradasse das oferendas dele, Deus daria um ano de bonança, um ano de paz, de harmonia, etc, etc. Então, por isso que eles eram firmes nisso aí. Eles acreditavam que existia um Deus único, né, um Deus perfeito, não era um Deus só, mas que esse Deus era rígido. Esse Deus era um Deus assim, vamos colocar assim, tão distante que eles não podiam nem falar o nome dele, né? Por isso que esse povo, ele era intolerante, ele era um povo fechado. Na realidade, né, vamos colocar assim, quando Deus chamou Abraão, ele foi, vamos colocar assim, Deus chamou Abraão como a segunda opção, que a primeira opção, que foi, de acordo com a Bíblia, né, a primeira opção foi Adão e Eva, que faliram, que não deu certo. Aí vem depois Noé, vem tal, até que depois ele chama Abraão, né, um outro casal, para que direcionasse. E ele fala, né, para Abraão, né, inclusive Abraão, a mulher de Abraão, a Sara, era estéril. Não, e ele fala para Abraão que ele
mandou ele olhar para as estrelas e falou que a descendência dele seria maior do que as estrelas. E Abraão acaba tendo 2 filhos, né, Ismael e Isaac. Então, a gente se colocar, né, Ismael é o povo palestino e Isaac é o povo israelense. Está nessa briga lá até hoje. E então, esse povo, os descendentes de Isaac, que teve 2 filhos, né, Jacó e Esaú. De Jacó vêm as 12 tribos de Israel, os 12 filhos. É interessante, não sei se vocês ouviram falar nisso, né? Ele teve 12 filhos. Porque quando ele saiu corrido do irmão dele. Ele e a mãe dele fizeram uma trama lá com relação a Isaac. E o irmão dele, os 2 eram gêmeos. Os 2 nasceram juntos. Só que, vamos colocar assim, a cabeça de um apareceu primeiro. É o mais velho. Então, a primogenitura seria desse mais velho. E o Jacó seria o depois, mas aí a mãe dele conseguiu arrumar lá, o Isaac já estava cego, e ele conseguiu dar a bênção da progenitura para o Jacó. E a hora que o Esaú ficou sabendo, brigou, ia matar o Jacó, e o Jacó teve que fugir e foi para a terra da mãe dele. E lá, ele chegando lá na terra da mãe dele, não sei se vocês conhecem bem essa história, mas é interessante, ele chegando, ele viu uma mulher, Raquel, ele nem sabia o nome, né? Achou a mulher linda e tal, e falou que estava indo procurar os parentes dele e entrou na cidade. E achou os parentes. E quando foi de noite, essa Raquel entrou e era prima dele. E ele já tinha se apaixonado por ela lá na chegada. E aí ele pediu a mão dela em casamento para o tio, e o tio falou que daria se ele trabalhasse durante 7 anos. Ele trabalhou os 7 anos, no dia do casamento, o tio inverteu, deu a filha mais velha, a Lia, e depois de bêbado lá na festa do casamento, e ele acabou ficando com a Lia, e o tio falou assim, se você quiser ficar com a Raquel também, você tem que trabalhar mais 7 anos. E aí ele trabalhou mais 7 anos. E ficou com as 2. E as 2, cada uma delas tinha a sua empregada, vamos colocar assim. E naquela época, né, pegou com a empregada. Então ele ficou com 4 mulheres. Dessas 4 mulheres foi que saiu os 12 filhos dele, que é as 12 tribos de Israel. Só uma curiosidade aí, né? As 4 mulheres chamavam a Raquel, que era o amor da vida dele, a Lia, que era com quem ele primeiro ficou, né? A mais velha, né? Que era feinha e tal, que ninguém queria, e as duas concubinas dele, que seriam as empregadas das mulheres, que era Zilpa e Bila e Zilpa. Pegaram as 4 letras aí, do hebraico? Bila, Raquel, Zilpa e Lia. BRZL, Brasil. É interessante, né? O nome Brasil escrito. Dentro do mnemônico que você arrumou para poder guardar o nome delas. Mas o interessante é isso. O nome das 4 mulheres dá o nome Brasil. Você vê que Brasil, esse nome não é muito estranho. Né? Começa lá no... Por isso que é Pátria do Mundo, Coração do Evangelho. Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho, né? Depois você me lembra de eu falar alguma coisa sobre isso. Pátria do Evangelho, o porquê disso aí, e a nossa responsabilidade com relação a isso. Então, quer dizer, aí foram as 12 tribos de Israel, aí vem a história, né? O José foi vendido, foi para o Egito, e 400 anos depois eram todos escravos, aí vai. Okay. Então, aí esse povo, que era um povo nacionalista, um povo muito unido, ele permaneceu unido. Né? Então,
os judeus se consideravam um povo escolhido, então era como se fosse muito grande, né? O que gerava uma certa intolerância em relação aos outros povos. E essa intolerância trouxe muitos problemas para eles, porque, na realidade, eles foram escravizados por 4 povos. Primeiro foi o povo hebreu, né? E olha, é interessante também. Quando Jacó foi levado pelos irmãos lá para José, que José exigiu que ele trouxesse, a família toda do Jacó era 75 pessoas. 400 anos depois, quando Moisés tirou o pessoal do povo hebreu, era 2 milhões de pessoas. 2 milhões que, lá no Gênesis fala, 2 milhões de pessoas que saiu, que atravessou o Mar Vermelho, aquelas coisas assim, 40 anos e tal. Então porque foram 400 anos, né? Então, enquanto José era vivo, eles viveram bem. Depois os faraós foram morrendo, foram sendo substituídos. Na hora que chegou num faraó lá, não, esse povo aí é povo trabalhador, pegou e virou escravo, né? Até que veio Moisés e tirou esse povo de lá. Conseguisse não rimar. Então, missão dos profetas e o silêncio espiritual. O que aconteceu? Dessa época aí, de Abraão até Jesus, o povo de Israel passou por várias peripécias, né? Os primeiros 400 anos, lá no Egito, foi a primeira escravidão. Depois ele foi lá para a terra palestina, lá para Canaã, na época, né, que onde hoje é Iraque, Irã, aquela área ali. Nessa ida para lá, voltando só um pouquinho, quando Deus falou para Abraão, chamou Abraão, sua descendência será muito grande e tal, ele disse assim, todas as vezes que vocês errarem, vocês serão castigados. Toda vez que vocês se arrependerem, eu tiro vocês do castigo. E assim aconteceu. No Egito, foram escravos, saíram, depois o povo lá se revoltou, tal, aí foram escravos dos macedônios, depois foram escravos dos persas, e na época de Jesus, 63 anos antes do nascimento de Jesus, Roma tomou toda aquela área deles ali, né? Roma expandiu o seu mundo, vamos colocar assim, né? A ponto de o Mar Negro lá, né? Eles chamarem de Mare Nostrum, né? Porque tudo em volta do mar era dele, né? toda a área. Eu estava olhando que curso que Paulo fez. As cartas de Paulo, é impressionante. É impressionante fazer aquilo. Exatamente. É muita coisa. Ele andava demais. Ele andava demais. Hoje para a gente andar é difícil, naquela região, né? Então, eles eram, quando Jesus nasceu, eles estavam pela 4ª vez sendo escravizados. E o que aconteceu com esse povo hebreu? Teve Moisés, que trouxe as tábuas da lei, trouxe toda o Pentateuco, era Moisés. E teve os 16 profetas que estão no Antigo Testamento. E de tempos em tempos vinha um e trazia as informações de cima. Só que esses 16 profetas, eles não vieram tudo de uma vez só. Eles não vieram dentro do tempo. Eles vieram durante 600 anos. 1300, vem Moisés, 400 anos de Moisés, 900, 600. Eu sei que os últimos 400 anos não teve nenhuma comunicação para o povo hebreu. Então eles estavam ávidos de alguma coisa
que Isaías tinha falado que o último foi que viria. Isaías. Não, o último foi Malaquias. Então, você vê. Mas o que eles mais Olha lá, buscavam olha lá. Isaías, né? O último profeta foi Malaquias, que viveu 400 anos antes de Jesus. E após ele houve um silêncio espiritual nesses últimos 400 anos, que ninguém falava nada. Aí tanto que as organizações do judaísmo, né, organizações do judaísmo como os saduceus, fariseus, essênios e vários outros, né, eles foram criados para poder manter a pureza da doutrina que eles professavam. Né? Então, eles eram vistos como os zelosos pela pureza da doutrina. Então, a expectativa do Messias era muito grande. Eles queriam que viesse esse Messias, né? Então, com a invasão romana em 63 a.C., os judeus esperavam um Messias que os libertasse da escravidão, assim como Moisés o libertou do Egito. Haviam profecias que indicavam que o Messias viria da linhagem de Davi, né, que foi o próprio Isaías e outros também falaram sobre isso. Né? O Isaías foi o que assim, descreveu, inclusive, o nascimento, com bastante detalhes, essas coisas assim. Inclusive, o anúncio, né, em Lucas capítulo 1, 32, o anjo Gabriel diz para Maria: este será o grande chamado Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi. Né? Porque Davi foi um grande rei lá deles. Né? Reforçou a expectativa de que ele restauraria todo o reino de Israel. Então, a expectativa daquele povo era que viria um Salvador, que iria falar assim, Roma vai acabar e nós vamos... Ia lutar contra Roma e ia libertar novamente aquele povo. Então, essa era a expectativa de quem? De todo o povo hebreu. Tanto dos magnatas, quanto dos sacerdotes, quanto de tudo. Né? E aí nasce Jesus, né, conforme nós até já falamos, né? Nasce Jesus, aí não é, e vai, e tal. Aí aos 30 anos, ele com aquele carisma dele que tinha, né, que as pessoas o seguiam, vamos colocar assim, por se sentir bem. Eu conversei com várias pessoas que visitaram o Chico Xavier. Dizem que a pessoa chegava lá no Chico, a hora que adentrava assim, perto do Chico, a pessoa se sentia tão bem que não dava vontade de sair de perto. Né? A pessoa tinha uma paz muito grande. Né? Isso é a energia do Chico. Agora imagina a energia de Jesus. Né? Então era muito, muito grande. Então, Jesus inicia sua fala pública falando o Sermão da Montanha. Então, quer dizer, o seu primeiro discurso, a primeira frase, né, que já tinha sido falado sobre ele há algum tempo antes, mas ele mesmo nunca tinha falado nada. Então, o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é considerado o Sermão do Monte, né, a ponto de Gandhi falar que se toda a biblioteca religiosa do planeta fosse queimada e ficasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Né? Que ali fala tudo sobre a parte espiritual. Então, hora que ele, eu imagino assim, né? Ele deu umas voltas ali pela região, né? E o pessoal começou a acompanhá-lo. Né? Aí vem o Mateus e fala assim, várias multidões o acompanhavam. Multidão já quer dizer um monte de pessoas. Por que falam várias multidões? Porque o povo hebreu na época ele não se misturava. Então os sacerdotes iam juntos, os ricos iam juntos, os pobres iam juntos, os doentes iam juntos. Então, quer dizer, eram vários grupos. Não é por isso que Mateus fala, né, e o outro evangelista também fala que várias multidões o acompanhavam. Então, hora que ele está lá no monte e tal, né, ele começa a colocar, vamos colocar assim, o porquê ele veio. Né? Então, esse Sermão do Monte, ele coloca as bases
do que ele veio fazer aqui na Terra. E o resto dos outros 3 anos, vamos colocar assim, foi fazer com que aquilo que está no Sermão do Monte, ele colocasse em prática. Então, essa frase de impacto, bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o... Não, então, ele foi com o Sermão do Monte, ele coloca as bases do que ele veio fazer aqui na Terra. Só que essas bases do que ele veio fazer aqui na Terra ia totalmente contra ao pensamento do povo hebreu. Tanto que, vamos colocar assim, a partir daquele momento praticamente começou a gerar uma expectativa ruim. Né? Que Messias é esse? Porque a primeira coisa ele fala lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No pensamento de todo o povo hebreu, o reino dos céus, vamos colocar assim, o que Deus, o que é perto de Deus, era o quê? Eles não tinham ainda a palavra muito de imortalidade, eles não pensavam muito nisso. Mas eram aquelas pessoas que eram ricas, tinha vida longa, tinha gente lá que está lá na Bíblia que viveu 300 anos, 400 anos. Então, tinha muita saúde, tinha muita riqueza. Esses eram os abençoados de Deus. E aí vem Jesus e fala, os abençoados de Deus é os pobres. É como se ele olhasse para aquele grupo de pessoas que estariam ali, aqueles mais humildes, né, e falasse, vocês é que estão aptos para entrar no reino. Então isso aí trouxe um impacto na época muito grande. Muito difícil de, vamos colocar assim, de ser engolido pelo povo. E aí começou a gerar todo aquele problema que nós conhecemos. Né? Então, olha lá, em vez de... Porque todo mundo esperava que ele fosse exaltar os ricos, poderosos, né? Jesus exalta quem? Os humildes. Então, o significado de pobres de espírito. Aí nós dividimos aqui alguma coisa, né? Autoconhecimento. Ser pobre de espírito significa reconhecer as próprias imperfeições e a necessidade de mudança. É o que nós precisamos. Né? Pobre de espírito não é aquele que é o simples e tal. Pobre de espírito é uma coisa interna. É aquilo que eu preciso reconhecer e preciso estudar. Eu não sei nada. E aí vem a doutrina e coloca, né, a reencarnação, né, o esquecimento do passado. A gente vê, porque aquele negócio, a gente muitas vezes, por exemplo, nós que temos um determinado conhecimento, a gente passa para o lado de lá, acha que, eu conheço a vida nas colônias espirituais, eu conheço o evangelho, tal, mas até que ponto isso aí? E os algozes do passado? Como é que estão? Será que eu já perdoei? Né? Será que eu já perdoei realmente? Aí o que acontece muitas vezes? A gente volta numa encarnação para reviver com esses algozes. Para ver se realmente perdoou. Para ver se dentro do sentimento nosso aquilo está resolvido. Né? Porque aquele negócio, a gente só vai poder, vamos colocar assim, dar passos à frente se realmente nós resolvemos aquela situação. E não só no pensamento. Porque muitas vezes aqui a gente consegue. Né? Porque é difícil, né? Você falou ainda há pouco, Paulo, né? Quantidade de estradas que Paulo andou para poder levar o Evangelho. Será que nós temos condição? Hoje eu saio de Espera Feliz, né? Então, um pedacinho até aqui, uma hora e pouco de viagem, 1h30 de viagem. Mas é tranquilo, vem num carro, num carro, chega aqui, tem um lanchinho. Então, quer dizer, isso é bom demais, isso é um passeio.
Isso não é um sacrifício. Agora Paulo não. Você sabe que você vai chegar aqui, você vai ser acolhido. Você é acolhido. Eu estava lá fora ainda, passando mensagem com minha esposa, você já foi lá fora. Tá? Então, quer dizer... Mas Paulo chegava. Paulo chegava. Tem a história de Paulo que ele chegava, fez uma palestra lá num dia, lá falando sobre o evangelho e tal. No final da palestra, uma moça levanta e diz que tinha sido assediada por ele. O pessoal, ó, cai de pedrada em cima dele. E ele praticamente morto, cai lá, praticamente morto, até que um que era amigo dele lá, né, que conhecia, falou, não, gente, chega, porque já está morto. Já está morto, ó, vamos jogar fora. Aí jogou fora. Aí quando foi de madrugada, foi lá, pegou ele, levou para casa. Demorou 6 meses para se recuperar. Costela quebrada, não sei mais o que. E depois, assim que se recuperou, começou de novo e foi embora. E foi em frente. Então, é isso aí, é que eu não tenho eu não tenho essa firmeza ainda para ele. Ele, mas os que estavam acompanhando ele, mas apanharam tanto, mas exatamente. Aí foram presos. Aí na tribuna precisam falar assim, ai, graças a Deus nós apanhamos em nome de Jesus. A felicidade por apanhar. E aí tem também, né, a questão de quem é perseguido em nome da justiça. Em nome da justiça. Mas isso aí também, naquela época, é aquele negócio, naquela época, Jesus é como se fosse assim, ele deixou uma harmonia na terra tão grande que vamos colocar assim, nos primeiros 300 anos, as pessoas que conheceram o Evangelho conseguiam fazer isso. E eram também espíritos, também, já um pouco mais elevados, aquelas coisas assim. E nós, naquela época, eu até ouvi uma palestra que eu comecei até a achar graça. Muita gente fala assim, não, eu na época de Jesus, eu joguei pedra, o palestrante falou assim, você jogou pedra? Não. Na hora que Jesus estava subindo para o monte, você estava lá debruçado na janela. Eu acompanhar isso aí? Eu vou dormir. Então, quer dizer, a gente ainda estava, vamos colocar assim, ainda estava naquele estado de não desperto ainda. Né? Hoje nós já estamos nos despertando para essa nova vida. Né? Então, nesse despertar, é muito interessante também esse despertar. Eu ouvi uma palestra outro dia também, está um pouquinho falando, né? Despertando. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé, né? Uhum. Noé lá, a Arca, né? E a Arca de Noé, não sei se vocês sabem, tem a história de Noé na Bíblia, que ficou 40 dias, né, o dilúvio e tal, depois ele mandou uma pombinha, etc. Um pouco muito antes dele, como é que é o nome do povo lá? Tem uma história igualzinha, só que era só 7 dias. Tinha também uma arca, etc. E a descrição das duas arcas era exatamente a mesma. Como é que era a arca? Está lá na descrição. A parte de baixo da arca, os animais, a parte do meio, onde ficavam as comidas, e a parte de cima ficava as pessoas. Então, essa arca, né, dividida em 3 partes, animal, nosso passado, a comida, o presente, e a pessoa, o futuro, que é o cérebro triúnico, o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o cérebro, a massa cinzenta, que é a do homem, onde a gente pensa. Então tudo conectado uma coisa com a outra, né? Muito interessante isso aí. Então, o significado do pobre de espírito é ser pobre de espírito, reconhecer as próprias imperfeições e a necessidade de mudança. Né? Nós estamos ainda, a maioria de nós ainda estamos no segundo nível da arca. Né? É o imediatismo, né? A comida, é o poder. Nós precisamos ir para o terceiro andar da arca. Felizes os que reconhecem suas fraquezas. Jesus valoriza aqueles que já fizeram a viagem interior e reconhecem que precisam mudar. Estes estão mais próximos do reino dos céus
que é um estado de espírito e não um lugar físico. Inversão de valores. Jesus desconstruiu 3 pilares do pensamento judaico. Com essa frase, ele desconstruiu. Desconstruiu o quê? A visão de um Deus austero. Aquele Deus que não podia nem falar o nome e tal. Né? E só quem podia falar o nome de Jesus era o sumo sacerdote, numa determinada época, quando ele ia levar, né, lá no Santo dos Santos, né, que ele entrava lá no templo, para poder levar as homenagens lá do povo, é que ele podia dizer isso. Fora disso, ninguém podia nem dizer o nome de Deus, Javé. Associação de bênção divina com riqueza material. É o que o pessoal tinha. Bênção divina e riqueza material. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E a negação da imortalidade da alma. Né? Por exemplo, eles não tinham esse conhecimento da imortalidade, que a gente continua aqui. Então Jesus desconstruiu isso tudo quando falou que os pobres de espírito é que verão a Deus. As 5 verdades de Jesus. As 5 verdades, vamos colocar assim que a gente coloca, né, estão na própria palavra Davi. Jesus trouxe as 5 verdades que correspondem ao nome Davi. Primeiro, Deus. Uma visão de Deus como Pai. Quando ele nos ensina a rezar o Pai Nosso, o que acontece? Ele desconstrói todo aquele pensamento daquele Deus longínquo, aquele Deus vingativo, aquele Deus Pai Nosso. Quer dizer, se ele é nosso Pai, ele é meu, seu, então quer dizer, é um Pai presente. Todos nós somos irmãos. Então ele muda totalmente o pensamento daquele povo. O A de amor, né? Amor ao próximo, amor aos inimigos, etc. O V de verdade, que é a luta contra a hipocrisia e a busca pela sinceridade. Verdade. Até não sei se eu vi, foi semana passada, um daqueles cortezinhos lá da Maísa Braga, ela falando que, não sei onde ela viu isso, né, mas a Maísa tem um negócio. Conheço a Maísa há quase 50 anos, né? Eu frequentei o centro que ela frequenta lá em Brasília, como um espírito de Brasília. A gente chamava de a missa do sábado à noite. Um auditório de 1.500 pessoas ficava lotado todos os sábados à noite, e ela contando as historinhas dela, isso há 50 anos atrás. Era de mais ou menos a minha idade, na faixa de 73, 74, por aí assim. Porque a gente era mais ou menos a mesma, naquela época ela era mocinha, também estava com 20 e poucos anos, 30 anos. Então, mas aí ela conta uma história que eu ouvi, aí eu não sabia. Na época de Herodes, lá que estava soldados cortando a cabeça das crianças, aquelas coisas assim, né, falando sobre a verdade. Diz que Maria, aí as pessoas, para carregar as crianças, né, carregavam num cesto. Né? Então eles colocavam trigo por cima, colocavam as coisas para esconder dos soldados, para que os soldados tentassem, não descobrissem que tinha uma criança ali naquele cesto. E Maria foi passar e os soldados abordaram Maria. E ela estava com o cesto, com Jesus ali no cesto. E aí eles perguntaram o que ela trazia no cesto. Ela não respondeu. Perguntaram. Todas as outras mulheres, né, falavam mentira. Aí eles tiravam o cesto, né, e abriam o cesto, via que tinha uma criança, e ia lá e cortava a cabeça da criança. E diz que Maria não respondeu. Não falava. Aí o soldado falou, por que você não quer falar? Por que você não quer falar? É porque o meu filho está aqui. Vai embora então, vai embora. Eles mandaram ela. Papai. Então, quer dizer, a verdade, ela pode doer, pode fazer uma coisa, mas ela nos livra de qualquer coisa, né?
A imortalidade é a confirmação da vida após a morte. Se a gente for pensar assim, em todas as religiões que o mundo já teve, né, as doutrinas que já passaram aí por todos esses países antigos, nós vamos ver que o único que provou que continua vivo depois da morte foi Jesus. O único que ressuscitou. Todos os outros falavam, né, a Cabala falava da vida após a morte, né, a doutrina lá do Hermes Trismegisto, né, a doutrina secreta lá do Egito, Hermes Trismegisto. Hermes, hermético. O que é uma coisa hermética? Fechada, né, que era só para um grupo. Era uma doutrina que tinha lá do Egito, que falava, inclusive, falava praticamente esses cinco conceitos aí. Né? E o desapego, a necessidade do desapego dos bens materiais para a busca do tesouro no céu. Então, esses pilares aí, são os pilares que nós precisamos. Na realidade, Kardec, através de outras maneiras, né, através de pegar as informações, pegar as psicografias, aquelas coisas assim, ele chegou a essa conclusão, né, mas vamos colocar assim, sem utilizar das doutrinas anteriores a ele. Né? Que aí ele pôde publicar, né, o Livro dos Espíritos, em 1857, publicou o Livro dos Espíritos e depois publicou as outras obras, né, que deu a base da nossa doutrina, que é realmente essas informações. Tem, lógico, a doutrina espírita deu muito mais informações, né? A lei de causa e efeito, a reencarnação, né? A comunicabilidade dos espíritos, né? Então, quer dizer, trouxe bem mais informações para nós, mas essa doutrina que antes era um nível só, os grandes iniciados, e esses grandes iniciados, segundo os historiadores, na realidade, o próprio povo hebreu tinha a Cabala, que era essa doutrina que falava tudo isso. Era uma doutrina que ela tinha todas as informações. A parte religiosa do povo hebreu era para o povão, mas os iniciados, eles utilizavam a Cabala. E assim foi. Sócrates, né, na Grécia, a mesma coisa. Né? O povo tinha uma religião, vários deuses, isso e aquilo, e a doutrina de Sócrates, né, tanto que Kardec até utilizou, né, para colocar dentro da própria doutrina, né, na introdução. Então é isso aí. É bom que a gente tenha esse conhecimento para a gente ver que as coisas não são nada aleatório. As coisas vêm estão aí para nós já há 8, 10 mil anos, talvez até mais. Né? Porque se a gente for pensar no conhecimento dos maias, né, que aí nas Américas, né, que a gente não tem nem noção de quanto tempo. Sumérios. Começou com a escrita, começou a escrever lá nas tabuinhas, aquelas coisas assim, muito antes dos Vedas, muito antes de outros países. Né? Então, quer dizer, o que é a doutrina? A doutrina espírita, a gente precisa aprofundar, precisa estudar, isso que o grupo está fazendo aí, é interessante, precisa ir estudando ali, debatendo, conversando, né, para que a gente possa ir firmando. Inclusive, não sei se vocês têm conhecimento, alguém aí já ouviu o Jorge Elahá? Então, o Jorge Elahá, ele tem um estudo do Livro dos Espíritos, pergunta por pergunta. Eu ouço muito Jorge Elahá sobre a questão
da história da do ele, na Bíblia, né? ele gosta muito também dessa parte antiga, porque, segundo ele lá, o pai dele pôs ele para estudar as religiões antigas. Essa parte, vou procurar esses. Mas então, é só porque ele começou a numerar. 001, 002, 003, tal. Eu descobri isso agora esses dias. Eu ouço muito ele, mas essa parte histórica, né, do Evangelho, né, da Bíblia mesmo. Exatamente. Eu comecei a estudar porque foi semana passada. O pessoal do Pedro II lá você me pediu um estudo sobre a lei da conservação. Uhum. Aí eu falei, o que tem sobre a lei? Aí eu fui ver. Está lá o número 140, ele começa a lei da conservação. A lei da conservação são 27 perguntas do Livro dos Espíritos, vai da 702 até a 726. Ele tem 12 palestras que ele fala sobre essa lei da conservação. Então é muito interessante, inclusive, já que vocês estão estudando, uma questão que vocês estão estudando, se você for buscar lá, você vai achar. Vai achar, assim, uma palestra, ele fala 2, 3 perguntas em uma palestra. 2, 3 perguntas. Né? Ele faz uma palestra de 1 hora falando sobre 2, 3 perguntas. Aí ele aprofunda. É um ensinamento assim, muito, muito bom. Né? Para gente que está estudando, tem que ter essas bases, porque eu, pelo menos, eu tenho muita dificuldade. Com toda sinceridade. Eu tenho dificuldade de gravar, eu preciso ler, estudar e saio viajando, ponho ali no coisa para ficar ouvindo, né? Para a gente poder ir se firmando dentro. Até porque Kardec falou que a nossa vida tem que ser raciocinada. Exatamente. Para a gente raciocinar, a gente precisa de conhecer. Né? Como é que está o nosso tempo? Então, gente, olha só. Desculpa aí, ó. Defasagens aí, né? Mas foi muito bom. Né? E que Jesus possa estar ao nosso lado, que esse aprendizado que a gente tem feito, esse conhecimento a mais que a gente vai recebendo, possa trazer para nós mais firmeza na nossa fé, na nossa vontade de cada dia sermos melhores, sermos mais amorosos, mais pacientes, e sermos melhores em tudo. Obrigado pela oportunidade. Murilo, nós que agradecemos mais uma vez, porque é sempre muito... é muito bom te ter aqui conosco, porque assim, é muita coisa boa que você deixa e fala para nós, né? E engraçado que nós recebemos, né, a orientação a respeito dessa questão, justamente isso, né, para a gente aprofundar o estudo em algumas coisas, porque só conhecendo que a gente vai compreender, né, e trabalhar melhor, né. Aí eu até falei com as meninas, falei assim, gente, aí eu fui viajar, aí eu levei um dos livros que eu tinha, que faltava para eu ler sobre um determinado assunto, que a gente está estudando muito fluido, ectoplasma. A gente já estuda magnetismo há muito tempo, mas a gente está aprofundando em perispírito, fluido, ectoplasma, essas coisas assim. Eu fiquei tão satisfeita de saber que eu não sei nada. Mas me deu uma alegria tão grande que eu falei assim, gente, glória a Deus que eu não sei nada. Sabe por quê? Porque seria muito triste se as coisas se limitassem ao pouco de conhecimento que eu tenho. Mas assim, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu falei assim, graças a Deus eu tenho muito para aprender ainda. Porque, assim, são muitas coisas que a gente desconhece e que acontecem, né? Então, a gente tem que estudar mesmo. Exatamente. Aham. Curso, Hoje só não aprende quem não quer. Quem não quer. A gente, claro, tem que saber filtrar aquilo que a gente, né? Porque é muita informação equivocada que existe também. Mas sabendo filtrar, sabendo buscar as fontes corretas, né, e seguras,
é um mecanismo, assim, é um campo muito farto para nós, né, de aprofundamento do nosso conhecimento. E aí nós, né, cumprimos o que Jesus falou, né, conhecereis a verdade vos libertará. E a gente só se liberta quando a gente conhece. Porque senão a gente acha, né, que sabe muita coisa e fica muito limitado no nosso mundinho. Aí eu falo com vocês, que diferença então nós faremos em relação aos hebreus? Porque os hebreus crucificaram ele achando que sabiam o que faziam. Né? Então, assim, é muito bom buscar, né? Então, né, nosso momento agora é só de agradecer a Jesus, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós vamos dar o passo coletivo, né, por causa do tempo. Acende aí para mim essa luzinha. Então, Senhor Jesus, Mestre amado, nesse momento, nós pedimos as suas bênçãos para todos nós que estamos aqui, conectados com essa energia, com esse conhecimento. É tão bom, Senhor, conversar sobre a sua história, sobre tudo que o Senhor deixou para nós. Por mim, ficaria aqui a noite inteira contando as histórias de Jesus, para que a gente conheça um pouquinho mais de Ti, Senhor, e que a gente consiga sentir em nós essa energia que o Senhor deixou àqueles que tiveram a oportunidade de estar contigo aqui na terra. Mas sabemos, Senhor, porque o Senhor mesmo nos ensinou pela ressurreição de que a morte não existe e que está aqui junto conosco da mesma forma, nos protegendo e nos amparando. Então pedimos, Senhor, que os seus mensageiros da luz, aqueles seus servos trabalhadores, apóstolos espirituais, estejam aqui conosco e possa, Senhor, aplicar um passo em cada um de nós aqui presente e naqueles que estão assistindo o nosso estudo hoje. Que possa, Senhor Jesus, retirar de nós toda energia deletéria gerada pelos nossos maus pensamentos, pelos nossos sentimentos equivocados, pelas nossas ações erradas, que infelizmente são inerentes à nossa evolução espiritual. Pedimos que limpe tudo, Senhor. Pedimos que substitua as células mal sãs em células sãs, para que o nosso corpo, Senhor, limpo e equilibrado, possa viver de maneira mais leve e melhor. Obrigada, Jesus, por estar sempre nos auxiliando e por nunca nos abandonar. E assim, Senhor, coração do Pai Nosso, pedimos a sua autorização para encerrar o trabalho da noite e pedimos nesse momento, Senhor, sobretudo, que leve o Murilo para a espera feliz, bem, da maneira que o Senhor trouxe. Nós entregamos o nosso irmão, Senhor, em suas mãos, porque o Senhor, melhor do que ninguém, sabe cuidar dele. Que a espiritualidade amiga vele por ele, até ele chegar em segurança na sua casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus.